O que você tem visto aí? A gente conversou um pouquinho sobre dessa sua necessidade de fazer teologia para complementar o seu trabalho musical. O que você tem visto hoje no mercado em termos de mensagem, de ministério? Vamos falar em termos de ministério. Tem o ministério daquilo, tem com grandes conjuntos que são tecnicamente incríveis até, fazem bons trabalhos, mas e espiritualmente? Você acha que a nossa música cristã está caminhando para o lado correto? Com certeza não. A gente é fruto de uma economia de mercado. Isso reflete nas nossas letras, na teologia, em tudo que a gente faz. Absolutamente tudo. Exemplo. Eu tenho, eu quero, tal, não sei o que, aquela... Tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de... Se substituir por vingança ali dá no mesmo. Porque quem te viu derrotado, que pisou, que eu vou ter, que eu vou construir. E, de uma certa forma, isso encontra abrigo numa teologia que foi muito combatida, até no Antigo Testamento, na literatura sapiencial, nos livros de Jó, a teologia da retribuição, que só mudou de nome agora para prosperidade. O que vem a ser isso? É um banco depositário, um Deus, uma teologia que a gente deposita para a gente ter algo em troca, porque Deus vai abrir as portas do céu. Poxa, e o grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparou? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Fala do Deus que pode dar, do Deus que pode ter, e que de uma certa forma a gente acaba rotulando aqueles abençoados. São os que têm, os que andam conforme a lógica de mercado. Literalmente, hoje a prosperidade é clara. Deus me deu. Quantas vezes a gente passa de carro e fala assim, Deus me deu. E pro camarada que acorda cedo e que não tem condição de dar o carro, aquele cara ali, Deus não deu nada para ele. Então tem alguma coisa errada. Não está prosperando. Não está prosperando. Isso é um absurdo. Até porque o Filho do Homem não tinha onde reclamar a cabeça. A luz de Cristo. Que tipo de prosperidade é? A prosperidade que leva a cruz. É a prosperidade que não quer ser coroado. Por diversas vezes, o povo judeu queria coroar. Precisava de um rei, precisava de alguém para libertar contra o jugo romano, que era reincidente do grego. Aquele jugo que dominava tudo e todos em detrimento da extorsão, seja econômica e seja até psicológica, tudo. Você falou do jugo grego, falou do jugo romano. Qual é o nosso jugo atual? É o americano? Rapaz, a gente precisa de um culpado. O nosso jugo sempre foi um só. O nosso jugo foi o ser humano. Uhum. O ser humano de uma forma geral. Hoje o culpado americano, sim, porque eles são a expressão máxima do que é o número, o valor quanto a gente vale. Eles são a expressão máxima disso. Quanto vale o show? Exato, exato. E até porque outro dia eu estava falando sobre o culpado é o capitalismo, eu estava conversando com um amigo meu, o economista, né, mestrado em economia. Culpado é o capitalismo, culpado é o capitalismo. Ele falou, de jeito nenhum, cara, tu tá errado, para de falar isso. Falei, por quê? Só você ver, pô. Pega antes da Idade Moderna, Idade Medieval. Cara, existia dominação do homem pelo homem. Tinha sempre um tentando ganhar em cima do feudalismo, não sei o quê. Ou seja, o culpado é o homem, cara. Sim. O culpado é o homem. Não tá num sistema econômico... Não, até porque, assim, claro que o capitalismo é a expressão máxima. Ele acentua isso. Acentua. Mas em si, é o homem, o ser humano sempre... E para isso, qual é a expressão máxima de quem Jesus Cristo é? Jesus Cristo é a expressão da contramão, da não dominação do homem pelo homem. Esse tipo de libertação que de uma certa forma, Constantino apagou na história. Parece que importamos algumas coisas da música secular. Que o pessoal cristão costuma dizer música mundana, do mundo, né? E digo em questões contratuais mesmo, sendo mais negocial. Um cantor procurando uma igreja para acertar um determinado valor. Hoje em dia a gente vê contratos por tempo de permanência num determinado culto, cobrando por cada música que ele vai cantar, vai tocar, no caso, instrumentista, e valores bem altos. O que você tem a dizer sobre isso? Dominação do homem pelo homem. Uns têm pouco, outros têm muito. Isso é um absurdo. Mas existe uma relação errada de clientelismo já na igreja. Nas relações, exemplo disso. Você diz empregado, empregador, trabalho, e cliente, serviço? Exatamente. Existe uma relação de serviço já. Por exemplo,
liga o pastor ou o líder de uma igreja para pedir para determinado fulano ou cicrano cantar lá. Liga. Olha, a gente pede X. Aí começa o outro, a barganha. Pô, mas não, acho que tem que ser isso. Tem que ser... Ou seja, de uma certa forma... Esse mesmo pastor que ligou, ele vai procurar um outro para tentar fazer exatamente. outro profissional. Ou seja, existe, enraizado, já está enraigado a ideia de barganha, de que somos objetos e de que não dá. Por exemplo, não se tem nenhum problema. E aí, engraçado, a gente começa a pensar assim... O cara até é famoso, o cara tem que cobrar, lógico que o cara tem que cobrar pra ele. Mas quem não pode dar? Não importa, eu só vou em igreja que pode. Mas peraí, que tipo de evangelho é esse? Mas também tem o outro lado, que muitas vezes... Eu vou falar por mim, a gente já fez isso. Eu sou um cara que vivo disso, eu vivo do ministério. E isso é muito difícil, não pense que isso pra mim é fácil se processar em mim, não. Porque é o que a gente... É o que o apóstolo Paulo fala muito bem. É muito mais do que a tua atitude em si não é um pecado. É o que te levou a fazer. Aquele negócio, se você olhar para a irmã que passou cobiçando ela, você já cometeu adultério. Ou seja, o que contamina não é o que entra, né? Mas sim o que sai. Ou seja, o que está dentro. É o que está dentro. Eu já cheguei a falar assim, olha, meus irmãos, é o que puder. Por exemplo, com o nosso grupo, com o Sexteto Louvise, que é um dos grupos que é o ministério que faz parte, tal, cantando. Meu irmão, a gente vai. Já a gente, tá decretado, a gente só pede uma oferta. Sim. Já chegamos lá, são 6. Sim. Mais um operador de som, 7. Já chegamos lá e no final ganhamos um cachorro quente. Só. Unicamente. Ponto final. Ponto final. Transporte. Já fomos por conta própria. Não tem. Agora. Já viajaram assim de outros locais, eu tendo que passar a noite, hospedagem? Sim, sim. Que experiência tem aí? Boas, ruins? Então, esse que é o problema, sabe por quê? Porque do outro lado a gente tem um comerciante também. Entendi. Vocês estão entendendo? Que é a barganha. É isso que não cabe. O evangelho não é para ser barganhado. É o desconto. E daí a gente sempre olha para a ótica do artista, né? Sim. Que absurdo o cara cobrando. Sim. Veja bem, eu acho que tá tudo errado. Vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre o artista. Mas quero tentar fazer uma leitura na contramão. Claro. Uma contramão. Existe um sistema de clientelismo, uma barganha. Eu tenho um lema para mim. Eu não sou objeto para estar à venda. Eu não estou à venda. Entendi. Não estou à venda. Não vem tentar falar, mas e meu irmão, não sei o quê. Não. Uma coisa que a gente tem hoje, a gente tem, com o Louvise, o que a gente faz? A gente tem uma coisa base. A gente tem uma questão base. A igreja não pode. A igreja não pode. E a gente vê que isso acontece, que não é por situação de barganha, não é, tá muito caro, abaixa. É um absurdo isso, porque a gente vai dividir e fracionar por 7 o negócio. Não é astronômico. Eu acho que não convém falar aqui pra gente não falar no meio público. Vocês vão ver, quem ligar vai saber. Não é astronômico, muito pelo contrário. Se dividir vai dar um pichulé para cada um. Tem alguns ministérios que nem recebem para que outros recebam. Para dar um pouquinho mais. Uhum. E mesmo assim a barganha. Agora o que acontece? Igreja que não pode, a gente vai mesmo assim. As igrejas que podem dar um pouquinho mais, dá para cobrir as igrejas que não podem. Entendi. Isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque do outro lado a gente tem um comerciante. Porque na verdade você fica a critério deles. Ou você chega, não, essa aqui dá um pouquinho mais. Você não estipula isso, ó. De jeito nenhum. Exatamente. É difícil. Mas isso acontece. Muito. Aí o que começa a acontecer? A pessoa fala, para trazer fulano de tal que é famoso, custa mais caro. Por quê? Porque tem fama. Mas espera aí, a fama é condição para que se cobre mais? Ou seja, aí já começa um quilate de valor. Sim. Sabe, um quilate de valor que eu acho que não é o caso. Não cabe. E por isso que eu sou fã demais dessa postura que o Papa Francisco tomou. Eu acho que o episcopado ele tem que ter um pacto, seja o sacerdote, um pacto com a humildade. A humildade em todos os sentidos. Mas peraí, é assinar um voto de pobreza? De uma certa forma, sim. É mais ou menos assim, olha, o pastor é bom, cara, vamos aumentar o salário dele, senão vai vir outra igreja para contratar. Ele vai por causa do salário. Para! O evangelho não está à venda. A gente está aqui para servir o outro. E eu não consigo entender um ministro, um pastor que ganha 25 mil, 50 mil e tem um membro na igreja dele que está passando fome. Para!
E isso perpassa pela questão do cantor. Me fala, o cantor que vai lá na tua igreja com banda, ele pede 7 mil reais pra banda. Sabe quanto que ele dá pro músico? 250 reais, 350 reais. Que tipo de ministério é esse que o cara sai com 6 no bolso e paga 250 e o músico, e depois que é a exclusividade daquele músico, e o músico vai ter que tocar com o outro pra ter dificuldade depois e não passa tempo se relacionando, porque ministério é relacionamento. Não passa tempo se relacionando. Que tipo de ministério é esse? Já começa a dominação do homem pelo homem aí. Ah, mas não, mas eu que tenho um nome. Pera, o papo não é esse. O papo não é questão de nome, a gente está ali a serviço do Rei dos Reis. Eu não tenho nenhum problema se o cantor está trabalhando mais, porque ele ganha um pouco mais. Eu não sou xiita nesse sentido. Sim. Porque o músico só vai ali de repente para tocar, não sei nenhum problema. Agora, o mínimo que se pode fazer é não ter esse tipo de mais-valia. Do cara ganhar 1000% a mais, 2000% a mais do que o outro ganha, que está fazendo a mesma coisa. Isso é um absurdo. Primeiro que tudo é o oposto do que esse povo fez, né? Principalmente... É um manual de como não fazer. É um manual de como não fazer. O ministério não se constrói de boa tocada. Isso eu tenho visto na vida. O ministério não se constrói de boa tocada. Não se constrói de boas personalidades, não. Porque personalidades heterogêneas perpassaram a história do mundo. Jesus podia escolher os melhores, né? Escolheu um que negou, escolheu outro que roubou, escolheu outro que cortou a orelha do outro. Ou seja, não escolheu gente boa. Só que Jesus teve uma dimensão interessante. Porque aquele povo depois foi que fez a igreja chegar até aqui. Por quê? Porque Jesus colocou paixão. Jesus se relacionou. Jesus viveu. Jesus andou junto. Jesus chorou, Jesus se alegrou. Ministério não se faz de bons músicos, musical. Ministério se faz de bons relacionamentos. Relacionamentos. A dica que eu dou, pelo menos que eu tenho visto assim na minha vida, por exemplo, no nosso Ministério de Louvor, hoje eu faço parte do Ministério de Louvor dos bancários. A gente tem um dia, a gente tem pouco tempo de ensaio, porque hoje, a logística de hoje, nossa, assim, nós somos todos a maioria recém-casados e com filhos novos. Então, a gente já tem essa dificuldade. Não adianta nada, que negócio... hoje, o capitalismo rouba o nosso tempo. E muito pelo contrário, a gente tem prioridade de relacionamento com a nossa família, de dar tempo. Eu vejo que aquele povo, principalmente que eu faço parte de uma igreja pequena, né? Essa igreja que eu comentei, da comunidade sem terra, a igreja nova, esse povo meio que chuta e vai cabecear, entendeu? Cobra escanteio. E a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser refém do tempo, ou seja, de ficar. A gente muitas vezes tem que sair da igreja, até porque tem que sair mesmo. Não é ficar o refém daquilo ali, muito pelo contrário. Acho que a igreja é um momento de celebração, mas o reino de Deus se vive lá fora, é sal na terra, é luz do mundo. Então, o que a gente faz? A gente entendeu que são pessoas já macaco velho de ministério, então entendeu que ministério se constrói com bons relacionamentos. Então a gente tem um período de ensaio que é 45 minutos a 1 hora no domingo. De meio-dia a 1. De vez em quando eu extrapolo, a culpa sempre é minha. O povo até vai, mas só que, a gente tem muita coisa, nosso culto é às 6. Claro. Então é horrível, é dificílimo pra gente. Uhum. Mas a gente tem a segunda-feira, que é o nosso momento que a gente tira pra gente. Como é que é? Reúne o povo, a gente estuda um livro, a gente ora e a gente se relaciona. De vez em quando não faz nada, vai pra lá pra bater papo. Uhum. Porque lá a gente vai se amoldando, não vai concordando um com o outro. Uhum. Pagar um preço de ministério é pagar um preço de se relacionar. É família? É família. Literalmente, família que briga, família que não concorda. Qual é o problema? A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado, porque isso não é só mais um canal. A porta é estreita, então clica portaestreita.com. Fica por dentro do que tá rolando, vai ser mó satisfação, irmão.